E a gente vai falar, então, sobre o último capítulo, né, dos 50 anos hoje. É um capítulo muito bonito, foi bom reler e confesso que chorei em algumas partes, porque tem umas passagens lá, assim, que realmente faz a gente refletir, né, com relação ao que a gente faz, o que a gente vai ter que colher, o que a gente planta, né? E aí queria saber se alguém leu, se alguém queria compartilhar alguma coisa. Foi bem aquele momento que eles estavam já todos lá no plano espiritual, né? Então, já se preparando para reencarnar. Você leu, Luiz? Você quer falar alguma coisa? Eu, eu li, né? Eu gosto muito do livro. E, e ele tem só esse capítulo tem uma série de ensinamentos, como é um desperdício se a gente realmente não ler, assim, estudar ele. Só assim, que nem ali nesse capítulo, é quando termina, né? Quando desencarna, né? A, nossa, sumiu o nome dela agora. Célia. A Célia. E aí descobrem que ela é mulher, né? Que o Marinho é mulher. Então, aí a gente já começa ensinando como a gente vê, assim, como tem várias verdades, né? As pessoas vão vendo pelo ângulo delas, né? Tudo. Teve o caso da filha do estalajadeiro lá, que acusou a Célia de ser o pai da criança dela, né? Então, e todo mundo aceitou aquilo como sendo uma verdade e desencadeou toda uma história, né? Que aí ela assumiu a criança e como sendo dele, né? Entre aspas. Também depois tem a reunião no plano espiritual. Para mim é muito interessante aquilo lá, porque eles estão. Ó, primeiro ponto, todos são nivelados. Então, ali tem escravo, tem senhor, tem romano, tem de tudo ali, né? Naquele grupo. E ali a gente percebe que, na verdade, está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo nível, né? Então, ali se nivela tudo. Outra coisa também é que eles estão fazendo planos para a futura reencarnação. Também ensina a gente, né, como a gente desenha, né, a nossa próxima vinda para cá, a nossa próxima experiência. E, inclusive, alguns aceitando o desafeto, né, aquela que fez muito mal para outro, aquela pessoa que realmente fez mal, e vendo assim o sacrifício de uma em detrimento de outras, e como ela cresceu, tudo, enfim. Tem uma, eu até separei uma frase aqui do mentor lá, quando ele está falando, que aparentemente ele é responsável por aquele grupo, pelo menos para orientar, né? Então ele fala assim, ó, na Terra está o aprendizado melhor, e aqui vigora o exame elevado e justo. Lá é a sementeira, aqui é a colheita. Então, voltai novamente aos carreiros terrestres e reparai o passado doloroso. Aí, lendo aquilo, né, lendo isso, eu falei, puxa vida, porque é uma análise, né? Então, que é feito. A gente está aqui já. Então, a gente está no estágio posterior àquele que eles estavam. E a gente tem por obrigação que está fazendo o nosso melhor, porque é para isso que eles estão reencarnando, né? E é para isso que nós estamos reencarnados, assim, tendo essa experiência. Não precisamos esperar por novo planejamento. Então, a gente aqui vai estar realmente. é, já estamos com essa oportunidade. Então, que a gente não se arrependa de não ter feito alguma coisa, ou de não ter aproveitado alguma oportunidade. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso, e eu não sou lá de fazer muito exercício, mas faço. Faço pelo seguinte: quando chegar o momento que eu não puder mais andar, não puder mais, sei lá, fazer nenhum tipo de exercício, por limitação do meu corpo, eu não quero olhar para trás e falar, puxa vida, quando eu podia fazer exercício, eu não fiz, né? Então,
eu estou dando um exemplo disso. Então, quando eu estou... E tem uma série de outras coisas também que eu procuro aproveitar a oportunidade, porque eu não quero chegar lá na frente e falar, puxa, eu tive essa oportunidade e não aproveitei, né? Então, esse capítulo ele é muito interessante. E pessoas deixando assim de lado tudo aquilo, né, para poder assumir, por exemplo, quando né, aparentemente a Cláudia Sabina, ela estava assim meio que enjeitada, ninguém queria ela. Aí vai, né, o Lúcio lá abraça, ela falou, eu quero que você seja minha filha, irmã dos meus filhos, né? Nossa, aquilo diz, eu tenho certeza que você chorou nessa parte, viu, Carol? Porque realmente é tocante, assim, o desapego, o desprendimento dele. Aí vai o Elvídio Lúcius e a mulher, né? E aceita o cara que queria, porque queria, e sim, sabe, queria perverter uma família, né? Um casal, lá, tal, e vai receber ele como filho. Claro que ali a gente vê um monte de oportunidades, pessoas que não querem, que tem assim, que vão ter provas expiatórias, né? Na família, vão ter ali realmente dificuldades. Claro que não é só isso, tem afetos também, tem amores que a gente junta com a gente, né? Então, mas esse capítulo é muito, realmente muito interessante, muito bonito. E é uma lição, assim, né? Né, do preparo, como é que a coisa funciona. Eles não falam em tempo, ali, em período, mas dá para perceber que eles convivem algum tempo lá para poder desenhar esse próximo drama, né, essa próxima história, essa próxima oportunidade que está se fazendo. Acho que falei tudo, né, Carol? Acabei falando. Não, é ótimo. Inclusive, esse parágrafo que você falou que você grifou foi o que eu grifei também no meu iPad. Foi muito bonito e eu penso assim que os ensinamentos desse último capítulo, assim como você falou que são tantos, e o que me chamou muito a atenção foi essa questão do perdão, né? Que ele repetiu e disse, tem que perdoar igual Jesus, mas o perdão do coração, porque meio que o mentor disse, olha, vocês vão precisar passar por isso de novo, então eles vão ser trazidos aqui, vocês vão ter que se posicionar e acolher, e ele meio que sugere sutilmente, né, como um pai, como uma pessoa com mais experiência, né? Olha, você já está entendendo que aqui isso aqui é um aprendizado? Não fuja da responsabilidade de encarar com coragem o seu maior desafeto, né? Meio que encorajando eles a fazerem as escolhas ali daquele momento. Não foi com essas palavras, mas foi o que eu entendi. E eu acho que é assim, e eu me emocionei muito, porque eu penso justamente isso com relação ao que a gente vive hoje, né, na nossa vida, com as provas que a gente vive, com as circunstâncias, com as dificuldades, que cada um sabe aonde a pedrinha aperta no sapato. E a gente entender que, olha, se lá no plano espiritual, e aí relendo esse capítulo, né, o que me emocionou foi, se lá no plano espiritual eu tive coragem de falar, ok, escolher a minha prova, dizer eu vou passar por essa prova, é porque Deus vai me dar todos os recursos, porque Ele quer que eu vença essa prova. Não vai me deixar aqui sofrendo à toa. E eu sei que por mais teimosa que às vezes a gente pode ser, né, por mais assim que a gente quer, por mais que a gente bate cabeça, não escuta, né? Porque a gente ainda é muito orgulhoso e tudo, uma hora, mas com aquele intuito do bem, né? Não trabalhando para prejudicar ninguém ou para fazer mal para ninguém. Então eu me vi nessa situação e pensei, falei, poxa, se lá no plano espiritual eu decidia que eu tenho todos os recursos e o meu coração é cheio de amor e boas intenções, mas eu ainda não estou tendo esse entendimento de não
prosseguir, ou essa dificuldade de lidar com esse problema, então eu tenho que olhar por outros viés, né? Como que está a minha fé, como que está a minha humildade e tudo mais. E isso de ter a coragem de encarar as dificuldades que a gente tem aqui, né? E olhar para o aprendizado delas. Eu acho que esse é um dos maiores ganhos que eu tenho para dizer assim com relação à doutrina espírita, principalmente do ano passado para cá, do que a gente vem estudando, livro dos espíritos, livro dos médiuns, todos esses livros, esses ensinamentos, porque uma hora tem que olhar e falar assim, tá bom, com coragem, eu já tenho discernimento para me reformar, fazer a reforma íntima, reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus erros, porque também é muito fácil eu terceirizar a culpa das minhas provas nos outros. E ali, naquele momento que todos aqueles espíritos estavam ali juntos, eles tiveram que se encarar, cada um aceitar o pacotinho que lhe cabe, a malinha que lhe cabe. E no finalzinho ali foi muito bonito a Cláudia pedir perdão, né? Eles ali, todos falaram assim, ok, não importa a dificuldade, a gente vai estar sendo amparado, vai dar tudo certo. Então, quando acho que vem esse perdão do coração, esse perdão a nós mesmos, e eu fiquei muito feliz assim comigo, de não de me tratar com amor também nesse momento, sabe? Dessas circunstâncias. E eu acho que assim a gente também leva essa questão das nossas falhas com um pouco mais de leveza e compreensão para falar, não, eu vou conseguir superar isso, né? Eu estou aqui aprendendo ainda, mas eu não estou desamparada. Então, assim, esse livro e também o nosso lar que a gente vai finalizar aqui foi assim, foi a culminância para mim de uma semana de muitos aprendizados. Pelo menos para mim a reforma íntima parece que foi assim colocado. Vai lá, filha, que você está precisando escutar isso. Mas olha, só tem um detalhezinho aí de nada que faltou, que é, né, bem no final, que o empurrãozinho da Célia, porque mesmo aceitar, combinar, mas não estava ainda, o perdão ainda não era algo que eles estavam abraçando. Aí eles perceberam, vindo do alto, a mensagem dela, né? E aí caiu a ficha dele, falou, puxa vida, nós fizemos tão mal para essa moça, né? E agora, né? E também a gente também está pedindo por perdão, de alguma maneira, indiretamente ou inconscientemente. E aí eles falam, não, realmente temos que perdoar. E aí vira aquele perdão coletivo, né? Um pede aqui, pede ali, então, foi realmente... É muito bonito, né? Acho que também junto um pouco assim com da gente entender, né, Luiz, o tanto que a gente não está desamparado, sabe? Sim, isso traz um conforto e pensar assim que, nossa, o nosso sentimento de faz uma prece, aquela prece bem sincera do coração. A Ana Paula lembrou de novo, vira e mexe ela lembra isso aí com muita propriedade. A gente não está realmente desamparado. Ela lembrou agora do Sermão da Montanha, nas aves do céu e tudo. Que é fogo, né? A gente volta naquilo que a gente discutiu tudo agora. A gente quer fazer os planos, quer que dê certo, né? Não é assim. Realmente, vamos deixar um pouquinho, vamos confiar. Quer dizer, não ficar na base da ociosidade, não. É Não, acreditar que nós estamos realmente assistidos, né? Nossa, isso tá mais do que evidente. Nossa, está muito, muito. E que o caminho pode ser outro, né? Para a felicidade nossa. sim. Não é o que a gente planeja, né? Exatamente. Eu vou. Quer falar, Ana Paula? Pode falar. Eu não quero comer o tempo da apresentação. Não, a gente está tranquilo, porque é só dois slides, é só 2 capítulos também. Era o mesmo livro que você leu, né, Ana Paula? Você lembrou de tudo, né? Eu acho assim, tem um outro ponto que a gente não consegue abrir mão ainda, é de que essa vida ela não é tudo, né? Essa vida ela é um trecho muito pequeno da nossa história, muito, muito, muito pequeno. Só que a gente lida com ela como se ela fosse uma questão assim de vida ou morte, né? A gente só tem essa, né? A gente ainda não conquistou, como a Joana de Ângeles fala, né? Que a gente precisa conquistar através das várias reencarnações a eternidade, né? O sentimento
de eternidade, que nós somos espíritos eternos, a gente ainda não conquistou isso. Então, eu acho que enquanto também a gente não conseguir conquistar, qualquer coisa que alguém faça contra nós, eu acho que fica isso no final do livro, né? A gente leva ferro e fogo, a gente não quer, sabe? Olha, você fez isso para mim, você tá sabendo? Eles estavam ali, já no final, já tinham desencarnado, e ainda estavam agindo como se tivessem encarnados ainda, né? Não tinham ainda assimilado que, olha, agora é bola para frente, vamos tentar novamente, né? Eu acho que é isso também, a gente ainda está muito apegado, né? Mas, de novo, né? Não estou querendo desestimular ninguém, a gente está aprendendo a desapegar, né? Acho que era isso. Então, aí hoje nós vamos então finalizar, né, o livro, o Nosso Lar. Então são dois capítulos finais, o 49 e o 50, onde o 49 é a chegada de André Luiz no lar, né, que ele finalmente, né, vai para rever, né, a família que ele tanto queria, e depois o regresso dele para o nosso lar. Então, nesse capítulo Regressão da Casa, é um capítulo também que tem bastante ensinamentos para a gente. E André Luiz, né, chegando lá com muita felicidade, ele disse que foi avançando, né, para dentro da casa e ele viu grandes diferenças, né? Ele chegou e até ficou surpreso, né? Porque não tinha os móveis, não tinha retrato, não tinha mais aquela característica do lar que ele reconhecia como lar, né? Quando ele desencarnou. E foi uma surpresa atrás de surpresa, né? Quando ele chegou lá. Então, a realidade que ele encontrou quando ele chegou lá foi que ele percebeu que ele começou a sentir um pouco de sentimentos que ele há muito tempo não sentia. Até ele ficou um pouco surpreso, né? Porque ele percebeu que ele se sentiu extremamente magoado ao perceber a hostilidade, né, dentro do lar, que não podia falar do nome dele, percebeu, encontrou ali que a esposa amada dele havia se esposado novamente, e que havia esquecido dele, que a casa não era mais dele, né? Ele que cultivou durante todos aqueles anos no nosso lar, que ele ficou lá trabalhando e com aquele sentimento de quero retornar ao lar, e com aquele sentimento de posse que ele ainda tinha, de que a mulher era a mulher dele, né? E ele não, preciso rever a esposa, preciso rever os filhos. Em conversações com Lísias, com Tobias, né? Ele sempre com aquela postura de que não, eu tenho a minha esposa lá, né? Os meus filhos, o meu lar. Então ele começa a se questionar, falou: nossa, eu fiquei com tanta expectativa de chegar ao lar terreno, reencontrar minha família, o meu círculo, e de repente me vi no meio de desilusões, porque eu cheguei aqui e simplesmente eu não existo mais, né? A única que, na verdade, ainda tinha um sentimento por ele, e também porque ela estava iniciando lá no Espiritismo também, que era a filha mais velha, era ela, né, que sentia saudade do pai, mas fora isso, ninguém na família ali sequer lembrava da existência dele. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa levar de lição aqui, né, foi que realmente a gente acompanhou, né, todo o progresso de André Luiz, desde o momento em que ele foi resgatado, né, lá do umbral, chegou em nosso lar, que ele começou a entender realmente como seria viver num mundo diferente, né, no plano espiritual, e trabalhando e exercendo a fé, a caridade, fazendo a reforma íntima mesmo, né, que a gente já comentou aqui, que André Luiz realmente é um exemplo para nós de esforço, de boa vontade e humildade
de realmente olhar para si e se ver como um homem antes e um homem depois, né? E todas as obras, né, de André Luiz, assim, eu sou apaixonada pelas obras dele, eu vejo, assim, a gente consegue acompanhar esse crescimento espiritual dele. E realmente, os ensinamentos desse capítulo faz a gente refletir que, por mais que a gente se esforce, né, a gente está no caminho dessa elevação espiritual. Porque até André Luiz, estando ali no nosso lar, com todo esse crescimento, com todo esse esforço que ele teve, que ele fez, que era mérito dele ter regressado ao lar, o cuidado de Clarencio e da espiritualidade de permitir que ele fosse ao lar, encarar essa verdade, encarar essa realidade que ele encontrou, somente quando ele tivesse realmente preparado moralmente, com valores um pouco mais sólidos, com a sua fé um pouco mais fortalecida, com os conhecimentos realmente da importância do pensamento, de vigiar os sentimentos, do vigiar e orar, do servir, de enxergar o próximo como um irmão, independente da dificuldade ou não. Então, assim, o cuidado da espiritualidade com ele, com todo esse preparo, porque sabia que se ele fosse quando ele queria, por inúmeras vezes que ele demonstrou o ímpeto, né? Não, eu quero ir, eu quero voltar, por saudade, por capricho, e não era o momento dele ir. Então, a gente consegue entender que nessa trajetória dele de evolução, quando ele chega, ele estava preparado para encontrar essa prova também, né? Essa dificuldade, essa nova realidade. Inclusive, eu vi dos seus, daqueles que ele mais amava, coisas duras, coisas que realmente feriu o coração dele, né? O deixou triste. E num ímpeto, né? Ele teve sentimentos assim um pouco ruins e que lhe fez falta. Tanto é que ele até menciona os dias que ele fica ali, que ele ia ficar uma semana, que ele estava assim realmente sentindo a necessidade, ele estava compreendendo a importância do ambiente do nosso lar, com sentimentos, com pensamentos elevantes, edificados, no trabalho no bem, no auxílio, e que muitas vezes ele até esquecia do alimento. E ali, dentro do lar, com as emanações, com, né, aqui do planeta, mas enfim, até ele próprio lidando com aquele sentimento da realidade que ele encarou, ele estava se sentindo mais enfraquecido, um pouco cansado. Então, são aprendizados para nós, né? No sentido de o quão preparado eu tô para enxergar, e aqui de novo, né? Caindo por isso que eu falei para vocês, parece que essa semana culminou assim com todos os aprendizados. O quão preparada eu estou para encontrar e me deparar com situações que vão ser contrárias àquilo que eu desejo. O quão fortalecido eu tô para lidar com essa dualidade de sentimentos, ao mesmo tempo eu que me esforço para estar no caminho do bem, que me esforço para fazer a minha reforma íntima, que me esforço para ser cristã, que me esforço para fazer o bem, mas quando sou contrariada ou quando as coisas não acontecem da forma como eu quero, ou quando me magoo, ou quando fazem algo comigo que ferem os meus sentimentos, como que eu me comporto? Como que eu estou agindo diante dessas pessoas? Eu estou desejando para elas o mesmo mal que elas fizeram para mim? Eu estou querendo que elas também sofram? Ou eu estou olhando e respeitando e falando, tudo bem, essas pessoas têm o direito de fazer o que quiserem, como a esposa de André Luiz tem o direito de seguir com a vida dela, eu vou olhar para essa situação com a maturidade que a fortaleza espiritual, o crescimento moral me permite, ou eu vou dar 10 passos para trás e às vezes pôr a perder muita coisa que eu construí durante um bom tempo na minha vida. Então, assim, realmente entender todas essas questões. Aí, de novo, né? André Luiz, de pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade, do perdão.
Então, assim, essa frase para mim, assim, quando eu li, eu falei, é isso. Realmente, nós precisamos entender que quando a gente entra nesse caminho com Jesus, não é um caminho fácil, não é uma estrada fácil, né? Porque a gente precisa desapegar de muita coisa, de apego, de posse, de sentimentos, de situações, do controle, de achar que tudo vai girar para o nosso bem, para a nossa felicidade, sendo que às vezes a gente precisa abrir mão da nossa por um tempo para poder respeitar o outro, para respeitar as circunstâncias e olhar para a nossa realidade e falar o quão fortalecido eu estou moralmente com os ensinamentos de Jesus para não revidar, para não entrar em circunstâncias de odiar ou de ficar magoada ou de cometer, às vezes, até algum desatino, né? Perdeu o equilíbrio emocional, perdeu o respeito por mim e pelas pessoas, pelas circunstâncias. Então, assim, realmente, o quanto que a gente tem evoluído desde o momento em que estamos caminhando aí junto com a doutrina, que estamos adquirindo todos esses conhecimentos, o quanto que isso tem feito dessa nossa trajetória nessa encarnação mais fácil de compreender essas provas, essas dificuldades, né? Como a Luísa falou, eu estou fazendo a prova, estou aprendendo a lição ou eu vou repetir o ano, né? E somando aqui com os ensinamentos dos 50 anos que a gente viu também, né? A gente sabe que a gente vai ter contas a acertar. E André Luiz teve muita humildade em reconhecer nele também esses sentimentos, né? Falou, não, eu senti esse ímpeto de odiar. Mas aí depois eu falei, não, eu não sou mais esse homem. Então, olha aqui a importância que é da gente ter essa força, e essa força de dominar os nossos impulsos, dominar os nossos vícios, essa força que todos nós temos de dominar os nossos pensamentos, controlar o que a gente pensa, o que a gente sente, quando fica aqueles pensamentos repetitivos, que nos deixam tristes, que nos deixam ansiosos, que nos deixam com medo. Temos nós esse controle, sim, mas para isso a gente também precisa reconhecer que, primeiro reconhecer, né, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa falha. Porque uma vez que eu reconheço, quando essa situação vem até mim, eu consigo controlar ela. Eu não estou mais vivendo num piloto automático e reagindo às circunstâncias, né? A beleza da reforma íntima, enquanto tu conhece-te a ti mesmo, orar e vigiar, é porque a gente tira aquela cegueira e a gente se olha no espelho e se reconhece enquanto pequeno, enquanto fraco, enquanto falho. Só que não é desculpa para eu falar, não, eu sou fraca e aí eu vou lá e vou rebater ou eu vou fazer uma coisa ruim. Olha, André Luiz, ele disse, não, eu não sou mais o mesmo, porque o Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Nós temos Jesus ao nosso lado. Nós temos o Evangelho, nós temos o recurso da prece, nós temos a assistência espiritual, como a gente já falou. E esse auxílio, essa assistência, ela vem de tantas formas, né? Que se a gente prestar atenção realmente, a gente consegue. Então, realmente é um capítulo assim que traz muitos ensinamentos. E quando ele se viu nessa situação, Clarencio veio visitar ele, né? E Clarencio disse o seguinte para André Luiz: apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Então, de novo, o quanto estamos entendendo esses sentimentos, encarando as pessoas ao nosso redor, os nossos desafetos, as pessoas que nos fazem mal, ou qualquer circunstância que acontece, como, não, essa pessoa está fazendo isso, mas ela sofre mais do que eu, essa pessoa está comigo, se é um familiar difícil, se é algo que você tem que conviver, qual é o ensinamento que isso vai me trazer, né? E eu preciso desenvolver esse olhar mesmo
dessa passagem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a mim mesmo, porque somos todos uma família só espiritual, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, ninguém é mais especial, ninguém é melhor do que ninguém, né? Como o Luiz falou, lá no plano espiritual, quando todo aquele grupo desencarnou, eles estavam ali todos para se reequilibrar e eram todos iguais, independente, né? E assim é conosco, isso não é diferente. Então, André Luiz teve muito essa força, né? Porque ele já estava fortalecendo dentro dele os valores cristãos. E isso ajudou realmente a superar, ele se superou, né? Conseguiu conter os ímpetos, né? Conseguiu conter esses sentimentos, conseguiu conter essas emoções, sabendo ele já que lá no nosso lar, por exemplo, não era permitido ficar reclamando, não era permitido ficar com lamúrias, não era permitido ficar com pensamentos não edificantes, odiar, falar mal, com melindres. Então ele já estava nessa educação moral e olha que bonito, quando ele se percebeu, ele mesmo, né, falou, não, vou ter que ir atrás de um recurso. E essa autoanálise que ele faz agora é muito bonita também, né? Que ele diz, afinal de contas, por que eu vou condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solução? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar o novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa do nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Então, olha que bonito isso, né? Essa reflexão que ele faz. Então, trazendo para a nossa vida, quantas vezes na nossa vida a gente consegue fazer esse tipo de reflexão perante um desagrado, né? Então, olha que legal, né? Toda a nossa discussão do começo do capítulo, né? Do começo do estudo, meio que casa com isso que a gente está falando aqui agora, né? Com essas reflexões de André Luiz. Porque realmente eu acho que quando paramos para nos colocar no sapato do outro, no lado do outro, compreender as circunstâncias, mas também analisar a nossa postura diante daquela situação, o que é que eu estou levando disso, faz toda a diferença na maneira como as coisas vão desenrolar no amanhã. Não sabendo o que é que Deus tem preparado para nós, porque temos a bênção do esquecimento dessa encarnação, mas se eu hoje me porto dentro do que eu consigo da melhor forma possível, respeitando, fazendo essa autoanálise, como André Luiz foi capaz de fazer, o tanto que com o desfecho aqui do que o Luiz leu pra gente dos 50 anos, né? Aqui na Terra é a sementeira, né? No plano espiritual é onde a gente vai colher. E André Luiz já tinha essa consciência. Então, quão importante é a gente realmente solidificar esses ensinamentos, as respostas que os espíritos nos dão, todos os livros da doutrina e o Evangelho, né? O Evangelho é que guia a nossa moral, para que quando nos depararmos com essas situações, a gente olhar e falar assim, pera lá, como eu estou me portando, né? Estou fazendo essa reflexão? Então, assim, para mim, realmente foi uma coisa fechando atrás da outra, né? E muito bonito também que ele finaliza dizendo: preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzia-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra, era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Então, ele realmente, André Luiz já estava percebendo, né, a grandiosidade que é dessa família universal. E eu sei que para nós que aqui estamos, né, na Terra ainda apegados, né, aos nossos amores, aos nossos entes queridos e também aos nossos desafetos, né, porque a gente fica apegado ali por sentimento de posse, de inveja, de orgulho, de não aceitação, de raiva, de mágoa, que também é apego, que não deixa a gente se desvencilhar.
a gente ainda não entendeu isso. Então, faz parte, né, das nossas provas, faz parte das nossas dificuldades, mas lembrando, né, aquilo que a Varinha falou, a gente está cada um vivendo o que a gente precisa viver. E todas essas circunstâncias são para nos ensinar, acredito eu, exatamente isso aqui, ó. Jesus vai nos conduzir a outras fontes mais elevadas, vai nos auxiliar a reformar o nosso coração, vai nos ajudar a compreender num âmbito, numa visão 360 graus, os prós e os contras do porquê que passamos por determinadas provas ou expiações e o que temos que aprender com cada uma delas. Porque se depender de nós, sozinhos, a gente não consegue, né? Não temos a força, não temos a sabedoria, não temos a humildade para compreender a dimensão de tudo isso. Então, assim, é realmente Jesus nos conduz nessa fonte, que é a fonte que vai nos preencher, que é a fonte que vai nos ajudar realmente a caminhar na nossa elevação moral, na conduta que a gente tem que ter para galgar aí, né, os nossos caminhos e ir para o mundo de regeneração, né? Sair daqui desse mundo de provas e expiações. Então, quanto mais procuramos estar seguindo nesse caminho de autoanálise, de reforma íntima, porque assim, se alguém me fizer uma pergunta, se alguém me perguntasse assim, o que o livro Nosso Lar conta? Qual é a história do livro Nosso Lar? Eu tô lendo esse livro pela 4ª vez, ou 5ª, se eu não tô enganada, 4ª ou 5ª. E cada vez que eu leio é um aprendizado muito mais profundo desse livro. E aí, se alguém me fizesse uma pergunta do que se trata esse livro, eu diria que é um exemplo vivo, honesto e verdadeiro de uma pessoa que se esforçou muito para trabalhar a reforma íntima, que é André Luiz, né, com todos esses ensinamentos e relatando de uma maneira muito genuína, muito bonita e colocando para nós os ensinamentos que ele aprendeu e dizendo da onde vem a fonte desses ensinamentos, né? Que vem de Jesus, que vem da caridade, que vem do trabalho, que vem do perdão, porque ele precisou passar por tudo isso, né? E compreender essa circunstância. E a providência divina é tão bonita que é impossível a gente duvidar de que não importa se não é no meu tempo, porque o André Luiz lá atrás, desde quando ele chegou em Nosso Lar, ele queria voltar para casa. Ele queria porque queria voltar, porque queria ver os seus, porque eles estavam sofrendo e ele insistia. Até que chegou um momento que quando ele começou a trabalhar, quando ele começou a ocupar a mente dele em sanar a dor do outro, em servir como Jesus fazia, ensinando através da caridade verdadeira, que é olhar para a dor do próximo, que é muito maior do que a da minha, ele esqueceu um pouco, ele adormeceu esse desejo, esse ímpeto, e ele compreendeu que o tempo dele não era o tempo de Deus, que ele precisava esperar o tempo certo. E quando ele chegou em casa, ele entendeu o porquê que ele precisou esperar. Então não tem erro. Deus, que é amor, que é um Pai de misericórdia, né? A gente não pode duvidar em momento algum. E isso nos faz, assim, nos enche de esperança, porque conforme a gente vai passando por circunstâncias na vida que nos tragam alguma contrariedade, algum sofrimento, alguma dor, seja uma perda, seja algo que por teimosia, por orgulho, né? Igual a Kátia falou, a gente fica ali batendo cabeça porque a gente quer, esperneando e achando que aquilo é o que vai ser o bom, e depois a gente agradece, né, que não aconteceu. Como eu dei o meu exemplo a todas vocês aqui. Então, assim, são coisas que a gente tem que entender que Deus, realmente, ele tem... Eu brinco, né? Eu falo assim, a visão dele é 360 lá de cima. A nossa aqui não passa de 180. Então, precisamos realmente... Ou, às vezes, nem isso, né? A gente, às vezes... 45. E olha lá, né, Kátia? E olha lá. Olha lá, 45.
Às vezes está na metade, né? Estamos com o olho cego ainda, outro estudo. Carol, você falou Oi. isso, sabe? E nesse exemplo de André Luiz, imagina se ele tivesse retornado ao lar antes do conhecimento que ele teve que ter, do aprendizado que ele teve, pelo qual ele teve que passar. Se ele tivesse retornado ao lar, nossa, ele seria provavelmente um obsessor, né? Que ele teria um ódio cruel do novo marido, da esposa, teria provavelmente ódio da esposa também, que ele se sentiria traído, enfim, tudo no tempo de Deus, né? E ele teria um sofrimento imenso por causa disso. Quer dizer, ele foi poupado desse sofrimento. E eu costumo dizer que Deus, o nosso Pai, ele não diz não para a gente, ele diz ainda não. Ainda não. Eventualmente, a gente vai poder fazer aquilo que a gente quer, mas ainda não é o momento certo. Né? Enfim, queria só fazer esse comentário, porque tem a ver com o que você falou, tem a ver com o que você abriu hoje, né? O estudo, isso aí é impressionante. Se ele tivesse ido antes, nossa. Exatamente. Todo mundo ia sofrer. Ele, a esposa, o novo marido, os filhos, todo mundo. Né? Deixa eu fazer só um comentário. Para mim é muito difícil não assim, ver essas coisas, tudo que a gente está estudando e não associar com a prática mediúnica. Porque uma coisa é tão assim ligada à outra e tem sido assim por muito tempo a nossa convivência, nossa realidade, nossa experiência. E, nossa, quantos espíritos não retornam para os lares depois de desencarnados? Mas assim, é uma quantidade muito grande. E eles não têm a percepção de que estão desencarnados e acham que estão sendo ignorados, que tudo isso. E André Luiz, com tudo já que ele tinha vivido, ele chegou lá, gritou, né? Cheguei, e ninguém ouviu. Aí depois ele chegou perto da mulher, tentou abraçar, e ela não percebeu. Então, para alguém preparado já é difícil, imagine um que não é preparado. E mesmo isso que você falou, Kátia, ele, com todo o preparo dele, ele quase que afunda, né? Quase que ele vaca vai para o colégio, porque realmente é difícil, é muito difícil. Desculpa, Kátia. Não, segue, Luiz, por favor. Não, era basicamente isso. Então, mesmo com, quer dizer, você falou assim, não era tempo, não era o momento. Quando ele foi lá, que aparentemente era o momento, ele teve risco de não, né, de não dar certo, né? Mesmo com todo... Pois é, e é isso, eu aqui trazendo esse exemplo para mim, né? Porque eu fico, às vezes, pedindo a Deus por um reencontro com a minha mãe, um reencontro com meu pai. E quem é que não faz isso, né? Que não quer reencontrar os seus amores que já partiram. Mas eu quero ter a lembrança desse reencontro, né? E daí eu penso, gente, eu não posso. Eu iria desmoronar, literalmente. Apesar da gente estudar, da gente discutir esses assuntos, e a gente pensa que esclareceu, que eu já tenho esse entendimento, eu acho que eu já posso. Eu sei que eu não posso. Então, eu tenho que ter aquela paciência com Deus, porque ele sabe ainda melhor, e muito melhor do que eu, o quanto eu não estou preparada para um reencontro com o meu pai ou com a minha mãe, sem ter um total desequilíbrio emocional. Então, quer dizer, sabe, é isso aí, né? O André Luiz, apesar de tudo, ele quase que derrapou, né? No meu caso, eu iria desmoronar, completamente desmoronar. E eu, não estando bem, os meus amores também não ficariam bem, me ver naquela situação, né? Então,
E eu acho que muitos de nós passamos por isso, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, ou perde não, né? Porque a gente não perde ninguém, mas vocês me entendem, quando chegou a hora de dizer até um dia desses, né? A gente quer muito, 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 muito reencontrar, e quer reencontrar hoje, o mais rápido possível. Só que não dá, a gente não tem esse preparo, apesar do conhecimento, a gente não tem esse preparo. Eu não sei quando eu vou adquirir equilíbrio emocional. Eu não sei quantas encarnações eu vou precisar para ter um equilíbrio emocional necessário para um encontro dessa natureza, um encontro como o André Luiz teve com a família. Já pensaram nisso? Não precisam responder, eu só queria jogar isso, né? Essa ideia. Sim, com certeza. É isso que o Luiz falou também, que ele comentou, é muito importante, porque o preparo vai fazer toda a diferença, né? Mas mesmo assim, existe, né, a possibilidade de fraquejar, até mesmo porque a gente está nessa trajetória ainda, né? A gente ainda está Pois é. muito longe de adquirir. Então, o que é muito importante, na minha humilde opinião, que estamos adquirindo esse fortalecimento espiritual, estamos nesse processo de reforma íntima, porque Deus sabe dentro do nosso coração, do coração de cada um de nós que está aqui, né? O desejo sincero, né, de se renovar e de melhorar, assim como André Luiz, né, teve, que o socorro, o amparo não vai nos faltar, mas da gente olhar para essas nossas falhas, né, para esses nossos escorregões, e entender que a gente está nesse processo também e nos tratar com muito amor nesse momento também, né? Para não ficar na culpa ou no sofrimento ou levar isso para um outro lado, né? Que não consegue, que é difícil. Que eu acho que isso foi uma das grandes lições também que eu aprendi com o André Luiz nisso. Que ele dava os escorregões dele, mas ele tinha muita humildade, muita força de vontade de persistir. Então, isso também me marcou muito desta vez que eu li esse livro. Mas ele foi ensinado a isso, né, Carol? Porque no início, lembra que os irmãos tiveram, que ele vivia se reclamando, choramingando, e os irmãos deram um puxão de orelha dele foi o trabalho, né? Foi o trabalho. Foi verdade. Mas os espíritos superiores, eu lembro deles dando um puxão de orelha nele, dizendo, peraí, você nem pagar um livro da sua faculdade, você teve que pagar, você teve tudo na sua mão, tudo dado a você. Então, você não conhece o que é o lutar para conseguir chegar onde você chegou, né? Então, quer dizer, ele teve muitos puxões de orelha também, né? O que eu imagino que todos nós teremos, né? No dia que a gente lá chegar. Mas para mim, esse livro, como você falou, cada vez que a gente lê esse livro, parece que aprende uma coisa nova, né? Ou vê as coisas de uma maneira diferente. Acho que todos os livros são assim, né? Os livros espíritos. Acho que isso é proposital, viu? Coisas dos espíritos. Mas, enfim, você sabe que, para mim, a chance que André Luiz deu a todos nós de entender um pouquinho mais da chegada ao mundo espiritual, eu assim, tenho uma gratidão muito grande. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque sem dúvida, né, assim, o que você pode se deparar quando você chegar lá, né? Como é que é essa chegada? Porque para a gente é tudo um mistério, né? Tem como vai ser, quem lá vai estar, o que eu vou encontrar, será que eu vou ficar em sofrimento? Oh, meu Deus, como é que eu faço para sair dessa situação? Que são uma série de perguntas, e ele, nesse livro, ele te apresenta, né? Assim, não quer dizer que a gente vai passar exatamente pelas mesmas coisas, mas ele te apresenta. É como se ele abrisse a casa e fosse te levando devagarinho, de cômodo em cômodo. Aqui é onde se faz isso, aqui é onde se faz isso, é assim que acontece,
né, e etc. E quer dizer, então é um presente muito grande esse livro. Uhum. Não, com certeza, com certeza. Ele é muito bonito mesmo. Bom, entrando agora no último capítulo, né, onde André Luiz é nomeado, né, cidadão do nosso lar. Uma das coisas que ele também aprendeu e que também aqui, que ele não era proprietário de Zélia, né, mas seu irmão e amigo. Foi um outro ensinamento que ele teve, e assim com os filhos, né? Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Então, aquelas frustrações, né, acabaram tomando lugar a esse entendimento mais fraternal. E ele recordou, né, dos ensinos de Dona Laura, onde ela falou que certa feita me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, para que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Bonito, né? Lembrei de você, viu, Góis, quando ela falou da abelha aqui. Mas foi bem bonita essa analogia que a dona Laura fez, né? E a gente está conseguindo fazer isso, né? Eu sempre me pergunto, quando eu estudo esses livros, o que eu posso trazer para a minha realidade, né? Para a minha vida. Estou eu conseguindo extrair das pessoas o melhor delas? Na hora ali do testemunho, na hora da verdade, na hora em que eu poderia fazer um toma lá da cá, na hora que eu poderia ficar com raiva, na hora que eu poderia não compreender a dor do outro, a dificuldade do outro, estou eu conseguindo dentro da minha família, dentro do meu trabalho, nos meus relacionamentos, com os meus amigos. É bem bonita essa reflexão, né, que a gente precisa pensar. E aí, ele também se lembrou da mãe dele nesse momento, né? Então, assim, foram várias reflexões que ele começou a fazer, porque se a gente for parar para pensar, olha quantos exemplos o André Luiz tinha em torno dele, né? O exemplo da mãe, os amigos, né? As falas, os ensinamentos dos amigos lá no plano espiritual, para todo esse preparo que ele teve. E aí ele diz, né? Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificaria ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? E outros exemplos dignificantes em nosso lar. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe era caro ao coração, né? Narcisa ali nas câmaras de retificação, trabalhando para ela poder regressar no planeta, né? Aqui na Terra. A senhora Hilda, que superou ali a questão do ciúme, o Clarencio, que acolheu ele ali como pai, e a mãe de Lísias, que recebeu ele como filho, e Tobias como irmão. Então, assim, ele começou a recordar, né, dos exemplos de tudo, e ele percebeu que realmente ele precisava ter uma conduta diferente, ele percebeu ali que o marido, né, da Zélia, da ex-esposa dele, estava realmente numa situação complicada. Ele começou a perceber que os dois realmente se amavam, e ele começou a clarear, né, os pensamentos, os sentimentos, e ele falou, olha, o que eu vou fazer? Se eu não consigo, eu vou ter que fazer o quê também? Prece, né? Então ele rogou ao Senhor as energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Então, olha, na hora da dificuldade mais dura dele, o que ele fez? Recorreu à prece. Então, mais uma vez aqui, o estímulo para nós, né? No momento de prova, no momento de angústia, no momento de dor, mas também, claro, nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, nos momentos de agradecimento, de júbilo, a gente também tem que agradecer, né? Orar e agradecer, não só nos momentos de dificuldade, mas principalmente nos momentos de dor, a gente não esquecer que não estamos sozinhos e que podemos sim recorrer à prece
porque as nossas preces são atendidas, né? Como no caso de André Luiz. E ele começou ali, né? Uma fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Passado 20 minutos, quando não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. E nesse momento que ele estava precisando, né, do auxílio dela, porque sozinho ele não estava conseguindo auxiliar o marido da esposa, da ex-esposa, ele estava realmente sentindo dificuldade, precisando de um suporte, então ele pediu e Narcisa veio ao auxílio dele, né? Então os amigos espirituais estão sempre ali para nos auxiliar. E foi interessante quando eu li isso pela primeira vez, né? A questão dos passes que eles aplicaram, de reconforto ao doente e para isolar aquela influência espiritual que ele estava tendo ali naquele momento, que André Luiz não estava tendo sucesso no diálogo, né, com aqueles espíritos. E em seguida, Narcisa chamou André Luiz para ir até a natureza, né, para poder buscar fluidos, né, buscar recursos para auxiliar melhor o Ernesto. E eu me lembro que quando eu li isso pela primeira vez, eu me surpreendi, mas foi meio que como uma confirmação, né? Quantas vezes, não sei vocês, mas, por exemplo, eu, quando me sinto, nossa, eu preciso renovar as minhas energias, eu gosto de ir para um jardim, eu gosto de ficar perto da natureza, quem pode ir para perto do mar, né? Eu gostava, quando eu estava em Las Vegas, eu gostava muito, pelo menos uma vez por semana eu ia lá para o Red Rock, lá para o deserto, para poder ficar lá um pouco, meditar, orar. Aqui eu tenho ido muito no clube, num jardim muito bonito que tem, para recuperar assim as energias e estar próximo, né, da natureza. E Narcisa diz o seguinte: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Então, a sabedoria de Narcisa, né, trazendo aí o socorro. E aí eles foram e conseguiram ali trazer como se fosse um medicamento mesmo, né, pro Ernesto. E aí André Luiz disse o seguinte, né, nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-me satisfeito com o seu trabalho. Porque aí o que André Luiz se empenhou em fazer? Ajudar Ernesto, né, a recuperar as forças, porque ele realmente compreendeu que ele estava ali e ele né, tinha auxiliado a esposa, ele teve toda aquela compreensão e ele se empenhou em olhar os dois realmente como irmãos, desejar a felicidade, e ele começou a fazer esse intercâmbio, né, para poder auxiliar ele. E conseguiu, né, realmente ele teve êxito, né, nesse auxílio. E foi muito bonito também essa parte que ele fala, que naqueles rápidos 7 dias aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. A tarde sublime enchia-me de magnânimos pensamentos. Como é grande a providência divina. Eu acho que aqui alguns de nós, né, vocês com certeza já devem ter experimentado aquela sensação de fazer o bem a alguém, né, e a gente sentir, mesmo que seja uma coisa muito pequena, né, mas não sentir aquela vaidade de, nossa, eu fiz algo de bom para alguém. Não, eu ajudei alguém genuinamente. E esse sentimento que a gente tem, né, é muito bonito. Que é esse sentimento de fraternidade, é esse sentimento que preenche o nosso coração, que a gente realmente sente uma alegria que não tem como traduzir em palavras de uma forma assim concreta. Qual é o sentimento que vem quando praticamos isso para alguém?
seja alguém próximo, seja alguém que a gente não conhece. O preenchimento, o ensinamento, é tudo nosso, né? Acho que vai muito além do que aquele que recebeu o auxílio, por exemplo, né? Então é muito bonito a gente fazer isso, esse sentimento. Então foi exatamente isso que André Luiz sentiu, principalmente porque ele conseguiu superar a si mesmo ali com aqueles sentimentos. E com toda essa empreitada, com toda essa conquista que ele teve, né, de auxiliar, se ver ali naquela situação de fragilidade, mas conseguir reverter aquilo, compreendendo, né, a fraternidade, o amor, o perdão, ele realmente regressou ao nosso lar com uma outra visão, né, uma outra experiência. E lá ele realmente foi recebido como cidadão, né, de nosso lar. Então, Clarencio, quando ele retorna, né, depois desse período, porque aí o Ernesto se recupera e tudo, e ele regressa ao nosso lar, porque também ele tinha só 7 dias, ele volta e Clarencio diz para ele, né, até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. E ele finaliza, né, dizendo, não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e alegria. E acho que esse choro, né, dele era muito mais de felicidade pelo êxito próprio, né, que ele teve de realmente se superar e continuar essa missão dele ali depois, relatando para a gente todo o plano espiritual, tudo aquilo que ele viveu, né, na continuidade dos livros, que realmente tem uma riqueza, né, como a Kátia falou, uma riqueza inenarrável para a gente aqui, né, por isso que esses livros são importantes a gente não apenas ler, né, Deus nos ajude que podemos estudar os 14, né, deixando Evolução em Dois Mundos por último, porque esse a minha ignorância ainda não me permitiu ler, porque eu já tentei umas 3 vezes, mas chegaremos lá, tá bom? Era isso. Chegar na Evolução em Dois Mundos, a gente chama o Décio e Ando ali para ajudar a gente, para fazer. Deixa por último, tá bom? Ele vai ser o último livro que a gente vai estudar. Ai, mas é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer comentar. Então aí. Mas viu como casou direitinho, né? Verdade, verdade. Então, vamos encerrar? Gente, não são grandes hoje, né? Agora é só refletir sobre. Absorver. Então vamos, alguém quer fazer a nossa prece? Alguém sente ou eu vou fazer? Alguém sente no coração de fazer? Pode fazer. Pode sim, Luísa. Eu até posso fazer, não é objeção, não, mas eu estava aqui calada ouvindo, assim, eu confesso que eu não li os últimos capítulos, eu estava aqui só de ouvinte, e eu fui tão tocada que eu até pensei, falei assim, nossa, na oração, sabe quando a gente está meio que speechless, tá sem palavras, assim, para fazer qualquer coisa? Eu iria meio que se precisar eu faço, não tem problema, mas se alguém tiver tocado para fazer, para encerrar de uma forma mais bonita, que se candidate, senão não é objeção minha não, mas é porque eu sinto que eu não tô com aquela inspiração toda para terminar como deve aqui com os ensinamentos todos. Porém, se quiser eu faço. Mas de repente Carol tá mais inspirada ou alguém aí, enfim. É a prece de formatura, né? Pois é. Eu não estou inspirada também, viu, Luísa? Mas eu vou fazer, tá bom? Ok, então.
Olha, eu vou procurar me inspirar, então, né? Porque foram tantos ensinamentos, nossa. E com todos esses ensinamentos que nós tivemos, nessa horinha que aqui passamos juntos, nós devemos dar graças ao nosso bom Pai, porque nós necessitamos nos sentir privilegiados neste momento, por tantos ensinamentos a nos engrandecer. E tanta esperança adentrou os nossos corações, que nos sentimos bem mais tranquilos do que quando aqui iniciamos esse nosso estudo, finalizando o livro Nosso Lar, que temos também que agradecer ao Espírito André Luiz por favorecer a nós esse conhecimento. Agradecer, acima de tudo, o nosso querido Chico Xavier, que se dispôs como instrumento do bem, instrumento da seara do Mestre, a nos trazer este livro que lhe foi ditado. Senhor Jesus, o nosso coração na noite de hoje não sente que devemos pedir absolutamente nada. Porque nós, em particular, que aqui estamos, só do conhecimento que estamos adquirindo quando nos reunimos, já nos faz tão bem, Senhor. Preenche os vazios de nossa alma. Preenche os vazios, Senhor Jesus, das dificuldades que temos de aceitar certas coisas em nossas vidas. Cada um de nós aqui, Mestre querido, elevamos o nosso pensamento e o Senhor vê em nossos corações o agradecimento que nós temos. Se tivermos que pedir algo, porque ainda somos pedintes, nós pedimos que nos encoraje, que nos fortaleça, para podermos te seguir mais de perto, querido Mestre. Para que as nossas mãos sejam ágeis em agir, de acordo com aquilo que já conhecemos, das tuas benditas lições. Que a nossa mente nos lembre sempre, Senhor Jesus, antecipadamente, as suas lições antes de agirmos. Que o nosso coração esteja sempre ligado, Mestre querido, ao seu coração amigo. Mas não poderíamos deixar de te pedir em benefício dos outros, Senhor. Aqueles que não têm o que nós temos, esta oportunidade de entender a vida, de entender o que se passa dentro de nós e entender melhor o caminho que temos que seguir. Abençoa essas pessoas, Senhor Jesus, que não têm rumo. Essas pessoas, Senhor Jesus, que estão perdidas nos seus caminhos, desiludidas, desesperançadas. Abençoe a todos, Senhor. Aos que estão nas ruas, que passam fome, frio, às vezes muito calor, com sede. Abençoe a todos.
egoisticamente te pedimos pelos nossos amados, sabendo que deveríamos amar a todos, mas ainda pequeninos, dentro da vossa seara bendita, nós te imploramos por cada um deles. Os que estão próximos de nós, os que estão longe de nós. E que o Senhor possa estender as mãos e dar a eles as forças necessárias para superarem a si próprios e continuarem no caminho, que seja um caminho sempre do bem. Mestre, neste dia em que o Senhor nos enche de alegria por derramar sobre nossas cabeças bálsamos redentores, que nos engrandece a saúde e a paz. Gostaríamos de aqui ficar, Mestre, sentindo a presença amiga. Que nós tenhamos condições de fazer deste momento que nós te sentimos tão pertinho, que possamos assim tê-lo conosco, Senhor, todos os instantes de nossas vidas, estejamos fazendo qualquer coisa, aonde estivermos. Essas bênçãos de tê-lo conosco seja diariamente sentido, todas as horas de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, tá? Um bom fim de semana. Boa noite. Obrigada. Valentine's Day. Boa noite. Oh, Beijo. Até segunda. É, bom final de Você semana. não estava inspirada, imagina quando você estiver inspirada para fazer uma oração. Meu Deus! Olha, foi Deus que não deixou eu fazer essa oração hoje, sério. Eu fiz uma oração que eu poderia ter feito, você já pensou nisso? Vergonha. Beijo para vocês todos. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. muito amorosos, amorosas. Tchau. Tchau. Tchau.